Sejam mais uma vez bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, trabalhadores da saúde, e hoje nós vamos dar continuidade ao programa sobre gravidez na adolescência e as suas repercussões. Num primeiro bloco, em que nós recebemos a doutora Ana Marta e a senhora Elisa Chalem, doutora Ana Marta, ginecologista obstetra, responsável pelo serviço de ginecologia lá da Cachoeirinha, respondendo pela parte da assistência lá, e a Elisa, psicóloga também, trabalhamos juntos durante anos e estou recebendo aqui para a gente falar sobre a gravidez na adolescência e dar continuidade ao primeiro programa que vocês viram, em que nós tratamos a abordagem da adolescência, a questão das definições, quem é essa adolescente que engravida, quem é o garoto que engravida a adolescente, que também não deixa de ser muitas vezes um adolescente. Abordamos também como devemos dar esse enfoque dentro da casa, dentro do hospital, na assistência. E hoje nós vamos complementar tudo isso, chegando efetivamente na gravidez, né? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas, né? Nós vamos dar continuidade a esse programa. E o que eu queria tocar, e nós estamos aqui falando um pouquinho antes do programa, a questão, a adolescente que engravidou, teve uma filha, ela vai ter essa preocupação da filha não ser uma grávida adolescente e ela se tornar uma avó jovem? E nós queríamos ouvir um pouquinho de vocês sobre esse assunto, já para a gente entrar nessa nossa segunda parte do programa. Bom, pela minha experiência, né, que eu tenho atendido nesses anos todos que eu trabalho aqui em São Paulo, eu acho que existe essa preocupação, sim, porque a mãe, muitas vezes essa mãe foi mãe aos 16 anos, quando ela está com 32, 33, ela tem uma filha de 15, 16 anos, que também fica grávida. E aí a preocupação que ela tem é com relação, eu não tive informação na minha época, então eu quero que a minha filha tenha essa informação, que ela não passa pelas dificuldades que eu passei. Então acho que essa preocupação existe, é real, e essa mãe, ela quer levar a filha na consulta com o ginecologista, para que ela tenha essa orientação que ela não teve. Isso é comum, isso acontece, mas às vezes acaba não sendo efetivo, né? Às vezes ela acaba não conseguindo ter esse acesso também, né, de consulta com a filha, ou a filha acha que não tem necessidade também vem a questão da rebeldia, né? Assim, para que eu vou no ginecologista? Por que você quer me levar? Né? Mas eu acho que essa preocupação existe e acho que as mães têm que levar, sim, as suas filhas para tirar qualquer dúvida que elas possam ter e ajudar suas filhas, né? Agora, lá na Cachoeirinha, lá é um centro de referência em gestação de alto risco. Então, parece que, pelo que vocês apontam, não houve muita mudança no atendimento. Estamos lá com 20% a 23% de atendimento de gravidez na adolescência. Mas uma coisa que chamou a atenção no primeiro programa e que passa a ser... As meninas estão engravidando mais precocemente. Estão. Tem alguma justificativa para isso, Elisa? Eu não sei dizer se existe uma explicação, o que está ocorrendo, né? A gente vê, esse é um dado, quer dizer, existe um número fato. Cada vez... É um fato. Né? Agora, o que nós estamos fazendo enquanto serviços de saúde que a gente não está conseguindo interferir? Quer dizer, a gente consegue ter informação, mas não chega essa informação a tempo. E cada vez mais precocemente elas estão engravidando. Né? Agora, eu acho que assim, enganchando nessa questão anterior, eu acho que cada caso é um caso. E crise e oportunidade. Então, a gente muitas vezes só entra em contato com a adolescente já grávida.
né? E o que nós vamos fazer de atendimento dessa adolescente, né? Nós vamos propiciar espaços de discussão para que ela possa realmente assumir essa gravidez como uma gravidez que ocorreu num período que não deveria ter ocorrido, ou não era o melhor período da vida dela, quais as repercussões, como é que ela vai se prevenir para que não venham outras gravidezes ainda na adolescência, e aí vai ter a repercussão que talvez ela mais tarde vá se preocupar em orientar a filha. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, muitas vezes vai ter sim a repetição do modelo materno. Então são mães que engravidaram na adolescência, tiveram filhas que se tornaram adolescentes, que vão ter filhas adolescentes, e nós vamos ter avós e bisavós e até tetaravós jovens. Quer dizer, pessoas de 70 anos que já têm tetaranetos que vão nascer, entendeu? Então, agora, acho que a gente tem que cortar. É lógico que é tudo muito bonitinho, né? A gravidez é uma coisa bonita, mas... Nem sempre. Isto. Nós podemos abordar desta forma, voltando nessa questão, né, para vocês, e assim, a gravidez na adolescente é normal? Então... depende da faixa etária que essa menina se encontra, né? Se ela ficar grávida muito precocemente, com 12, 13 anos, que a gente já viu casos assim, ela está com o corpo em formação. Ela não está preparada ainda para receber aquela gestação. E com isso pode ter repercussões ao longo do pré-natal dessa menina. Ela tem maior risco de prematuridade, ela tem maior risco de ter hipertensão, ela pode até abortar também. Então, não é uma coisa tão tranquila assim. Lógico que meninas um pouco mais velhas, com 15, 16 anos, elas também podem ter esse mesmo risco, mas é um risco um pouco menor. Então, é uma gestação que tem repercussões físicas e psicológicas, porque nem sempre essa gestação foi, de fato, desejada. Muitas adolescentes até buscam isso, querem ter um filho, porque elas não têm uma família estruturada e gostariam de fazer uma família estruturada. Mas, em termos físicos, né, médicos, podem ter repercussões que podem trazer problemas para essa menina, não só na gestação, mas também no parto, no momento do parto. Algumas adolescentes, elas engravidam porque querem, ou não? Eles querem sair de casa, é a rebeldia. Você acha que isso é plausível, Elisa? Eu não sei se elas querem engravidar, elas querem alguma mudança, né? Muitas vezes ela já saiu da escola, ela não está inserida no ambiente da escola, ela cuida dos irmãos em casa, ela fica cuidando dos irmãos, né, enquanto a mãe vai trabalhar e os pais. E aí ela resolve que ela quer ter a sua família, ela quer ter um papel nessa sociedade que ela não está tendo, e ser mãe é um papel. Então, já que é para ser, eu vou ser da minha mãe. O que não resolve, porque ela não deixa de cuidar dos irmãos, ela vai trazer para dentro da casa da mãe e vai cuidar dos irmãos. Então, eu acho que assim, é muito difícil da gente dizer que é um desejo real, né, de estar grávida. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, com relação exatamente, qual seria o recado para aqueles profissionais que estão lá na nossa atenção, lá trabalhando, e recebem uma adolescente grávida. Qual é a principal abordagem que eles deveriam ter e os principais cuidados que eles deveriam ter ao abordar essa adolescente? Eu acho que assim, o primeiro é o acolhimento, né? É encarar que é um momento delicado que está ocorrendo, é a gravidez, não entrar com críticas, né? É acolher essa adolescente, acolher essa família, né? Para a gente tentar, de novo, né? Crise e oportunidade de ser um espaço de aprendizado para todo mundo do que está ocorrendo, né? E que essa gravidez, então, vai ocorrer de uma forma mais contida, com vários profissionais abordando, né? Acho que a questão
da equipe toda, multiprofissional, está trabalhando, a nutricionista, né? E aí a gente pode entrar que, assim, algumas dúvidas que ocorrem nessa gravidez, por exemplo, a adolescente não está ganhando peso, né? Ela não consegue engordar durante a gravidez, que muitas vezes é encarado como um problema só da nutricionista e pode estar mascarando alguns sinais já de um processo depressivo que essa adolescente está enfrentando. Ou seja, você mesmo coordenou um trabalho junto com alguns companheiros, e aí fala só sobre essa abordagem, né? Quer dizer, as desordens psiquiátricas que podem ocorrer no período da gestante adolescente, né? E muitas vezes é subpercebido, não é isso? Isso. Apesar da gente sempre ser um pré-natal multiprofissional, mesmo a gente da equipe, muitas vezes não percebia sinais que poderiam ser sinais já de um quadro psiquiátrico que estava sendo estabelecido naquela adolescente, né? Então, assim, a gente teve uma surpresa de ver no puerpério que essas pacientes apresentavam um índice de 25% de alguma desordem psiquiátrica já estabelecida no puerpério imediato. E é só depressão? Não, ou depressão... tem associação com drogas? Sim. Então, no estudo que a gente fez era depressão, quadros de ansiedade, estresse pós-traumático e muito pequeno o índice de uso e abuso de drogas. Isso foi há 10 anos, né? Hoje a gente vê que isso está mudando radicalmente, né? Então, o uso de drogas está muito mais presente do que estava. E aí a comorbidade com outros quadros psiquiátricos. Sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residência. Estamos aqui na segunda parte desse programa sobre gravidez na adolescência e aqui recebendo a doutora Ana Marta e a senhora Elisa, que é psicóloga, a doutora Ana Marta, ginecologista obstetra lá do Hospital e Maternidade Cachoeirinha, a Elisa, que é psicóloga também lá da maternidade, e nós estamos tratando sobre o assunto gravidez na adolescência. Eu vou passar, e você que tiver, caso queira fazer qualquer pergunta, lembre-se, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br é o nosso canal de interatividade, ou seja, vocês mandam o seu questionamento, nós podemos responder diretamente e passar, então, para as nossas convidadas. Ana Marta, a gente já viu que essa abordagem, então, tem que ser com muito critério, com muito cuidado. Agora, e no parto? Quais são as principais características do parto na adolescência e também no puerpério? Então, parto é um momento, não é só para qualquer mulher, né? Não é só para adolescente, que gera muito medo, né? E o que vai acontecer comigo? Como vai ser naquele momento, né? Acontece uma situação na maternidade, que muitos hospitais já têm essa abertura, do acompanhamento no pré-parto e assistência ao parto. Então, a adolescente na maternidade ela tem o direito, né, de ter um acompanhante no momento, durante o pré-parto e também na hora do parto ter alguém da família para assistir o parto. Isso traz um pouco de conforto para a menina, né, para que ela sente um pouco mais, menos traumático o momento do parto. E isso tem que ser trabalhado ao longo do pré-natal. O pré-natal fundamental também para isso. Porque não é só saber se ela tem alguma doença ou tem alguma coisa que esteja interferindo na evolução da gestação, mas também um preparo para esse momento do parto, né? Se vai ser normal, se vai ser cesariana, é na hora que vai ser definido isso. Se ela não tiver nenhuma outra patologia que indique uma via antes, né? Então, é um momento que é importante, que traz essa mobilização psicológica, né? Então, se ela conseguir fazer todo esse preparo prévio, né, com uma equipe, com a família do lado, a família é fundamental, né? Porque esses distúrbios que você acaba vendo no puerpério, muitas vezes a própria família também nunca percebeu que essa menina podia ter algum tipo de comportamento
anormal prévio, né? Então, essa hora é a hora que a equipe tem que estar acolhendo também essa menina no pré-parto, e também dar a oportunidade da família, alguém da família que ela confie, que pode nem ser a mãe, pode ser o próprio parceiro, né? Para que ela se sinta acolhida e mais preparada emocionalmente para aquele momento do parto. Quer dizer, Mesmo, importante, não importa, seja normal ou cesariana. É importante, né, essa visão da necessidade chama-se de humanização na hora do trabalho de parto. Eu chamo isso da compreensão do momento que é o parto. E isso nós temos lá, né, a possibilidade dos acompanhantes, desse acompanhamento. E isso vocês percebem que dá o apoio para a gestante e pode melhorar. A questão fica com relação às drogas. Elas param de usar durante a gravidez? Elas conseguem ter essa... Então, depende o quanto ela tem o grau de dependência, né? Porque, na verdade, o que a gente vê, o problema que a maternidade se depara, muitas vezes, não é durante o pré-natal que a mulher, de um modo geral, refere o uso da droga. É quando ela chega para ter o bebê e ela não fez um pré-natal, por que ela estava usando droga? Acho que esse é o nosso grande problema. Não só nós, acho que qualquer serviço. Né? É a rede. A rede. É a mulher, é a gestante que usa droga, não consegue se livrar dessa droga e ela não faz o pré-natal por conta disso. Muitas vezes ela procura o pré-natal porque ela quer se livrar da droga, ela está já tentando se livrar, porque ela reconhece que aquilo vai fazer mal para o filho dela. Então, o instinto materno de proteção ao seu filho fala mais alto. Mas infelizmente, não é sempre que isso acontece. Essa atenção do profissional, ele tem que estar atento a tudo isso. Sim. Quer dizer, e o que eu falo assim, o profissional da saúde precisa estar atento a tudo isso. Né? Porque isso pode, muitas vezes, não passar com o médico, mas pode passar com a enfermeira. E ter essa percepção. Há um trabalho pela rede, para a rede municipal, com este olhar? Você que militou e milita na área da assistência. Olha, essa coisa da drogadição ainda é um problema seríssimo, porque realmente eu acho que a gente não está preparado para isso. E eu me incluo nisso. Né? Lógico, a gente acaba tendo um olhar, mas há pouco tempo eu fui surpreendida por uma gestante, que eu estou fazendo para Natal, que ela falou para mim que ela usa álcool, ela é alcoolista. Em nenhum momento, isso ela já estava no 5º mês de gestação. Em nenhum momento, até aquele momento, eu percebi que ela tinha algum problema nesse sentido. E ela espontaneamente me falou. Então, realmente, é complicado. Né? Muitas vezes, o serviço... Nós estamos já calejados, nós temos alguns anos de Sim, mas mesmo assim, dependendo do grau de dependência, aí mais uma vez... Tem aquelas... Adolescente não, porque ela está começando, às vezes você não percebe mesmo que ela está... A menos que você tenha um convívio muito grande com ela, você vê mudança de comportamento, geralmente mudança de comportamento, né, Elisa? Quando você percebe que está usando droga, há uma mudança no comportamento. Coisa que a gente não vai ter essa percepção. Talvez a unidade básica pode até ter, porque os agentes de saúde vão na comunidade... Às vezes a família leva o problema para a unidade de saúde e aí sim pode ser que se tenta fazer alguma coisa. Mas no hospital é mais difícil a gente ter... Eu acho que o que a Ana Marta disse é verdade, né? A gente percebe que assim, muitas vezes perguntar sobre essa questão... Elas negam. Elas negam, ou se elas responderem que sim, o que eu vou fazer com essa informação? Então Exatamente. É melhor eu não ouvir. Exatamente. Né? Então não é uma questão ainda tranquila nos serviços, a gente tratar como é que a gente vai atender essa situação da paciente. Né? Eu acho que o cigarro é mais tranquilo. Né? Eu estava pensando nisso. Quando elas chegam dizendo que elas estão mas é aquela questão social mesmo. O cigarro é aceito socialmente. Até pela mulher, antigamente era chique.
Está deixando de ser, né? Pois é, mas era. Então, mas ainda o patrulhamento é menor. Existe, mas é menor. Já é diferente de uma mulher alcoólatra, que socialmente é feio, né? E Ou usuária de droga. Né? Dentro disso, o ácido fólico faz parte da orientação da adolescente, mas aí ela chega grávida. Ela geralmente Então, na verdade, não é importante na pré-concepção, né? Já na pré-concepção. Como é que a gente Então, faz? Eu acho que assim, muito a gente não vai conseguir interferir para essa gestação, Paulo. Mas a gente tem que... Essa é uma oportunidade de prevenir futuras situações. Então, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar, né, muito com planejamento familiar, para que ela possa tomar uma decisão mais consciente de uma próxima gravidez, aí ter a orientação. Né? E aí sim, ela vai optar em ter ou não filho e tomar o daqui a um ano, fólico. Exatamente. Ou esperar mais um pouco. Nós temos muito a caminhar, né? O ideal seria realmente que pudesse ser, isso é estudado, alguns laboratórios já fazem isso, que é o estudo da inclusão do ácido fólico no anticoncepcional. No anticoncepcional. Então, isso é uma coisa que seria... Mas aí é interessante, porque o ácido fólico não é só para efeito da anticoncepção, né? Porque o próprio anticoncepcional tem algumas interferências no organismo da mulher e o ácido fólico tem uma ação importante. Esse é um detalhe interessante. Agora, em termos nutricionais, o que vocês diriam em termos de nutrição para a gestante adolescente? É igual a qualquer gestante? Não, tem que ter um enfoque. A gente sabe da rebeldia dos adolescentes com relação a determinadas... Aí entra a mídia mais uma vez com a questão os distúrbios alimentares, né? Quando você falou, inclusive na questão da perda de peso, do não ganhar peso, até que ponto não é porque ela não quer ganhar peso ou não quer parecer que está grávida? Mas existe a obesidade também. A gente vê os dois lados. Então, como é que vocês veem isso? Eu acho que na maternidade a gente tem um grupo de nutricionistas que já desenvolveu o trabalho, né? E já tem trabalhos mostrando que o ganho de peso na adolescente é diferente na gravidez de adolescente, a curva é muito maior do que... Muitas vezes elas têm que compensar um déficit alimentar que elas já têm de baixo peso, elas engravidam já abaixo da curva de peso, então assim o ganho durante a gestação tem que ser superior para não ter repercussões para o bebê, né? Mas eu acho que aí é um assunto que as nutricionistas dominam bem. O que na verdade, assim, a orientação nutricional é importante para qualquer gestante, adolescente, por estar numa fase de crescimento. Lógico que a exigência é diferente, nutricional é diferente, e com a gravidez, então, isso duplica, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem um grupo de nutricionista como nós temos. Nem todas as unidades de saúde. Na verdade, acho que nem sei, na região norte, nem sei. Mas a ideia é precisa ser alertado sobre o assunto. Precisa ser alertado, porque não pode ser igual. Mas, por outro lado, também, a gente sabe que muitas dessas adolescentes, tá mais na nossa região, vêm da periferia. Né? No caso, tem um caso recente, uma moça de 19 anos que está com o 4º filho. E ela teve 4 partos prematuros. E ela mora numa região extremamente carente. Então, provavelmente, ela não tem dinheiro para comprar comida. Então, ela vai comer o que dá. Então, isso é um problema. Então, a gente vê os dois lados. Aquela que a família, o marido, ou o companheiro se preocupa com a alimentação e quer que ela coma direito e coma tudo certinho. E tem aquelas que não têm condições financeiras de comprar um alimento adequado. Ana, já que você tocou nesse assunto, para a gente caminhar para o encerramento, como é que está a rede de atenção à gestante adolescente? Então, é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. As equipes de saúde, de modo geral, não sei se estão preparadas para isso, né? Eu acho que existe um déficit não só de profissional, eu acho que isso é um problema. Muitas unidades têm esse problema de não ter um médico generalista ou mesmo um ginecologista que possa dar uma assistência a essa gestante.
conto apenas com a enfermeira. E quando tem esse médico também não tem o conhecimento ou envolvimento que seria o ideal para estar conduzindo aquela gestação, né? E muita coisa acaba se perdendo, deixando passar, né? A gente vê pelo nível de encaminhamento que a gente recebe no hospital para alto risco, né? Eu acho que essa é a nossa preocupação. Então, acho que esse problema existe, acho que a rede ainda tem muita coisa para crescer, né? E acho que treinamento é importante, a reciclagem é importante, né? A maternidade está sempre se propondo a fazer isso, está orientando as equipes para que, pelo menos, elas se sintam também à vontade de estar perguntando, porque às vezes a gente não pode dar uma assistência para todo mundo, mas a gente pode dar uma orientação, orientar o que deve fazer, como deve conduzir. E essa é a intenção do nosso programa, é chamar a atenção para as necessidades. Você quer complementar, Elisa, nesse aspecto da rede de atenção à gestante e adolescente, que a gente pode ampliar as coisas de como a gente pode fazer? Com certeza, e assim, e volto a falar, né? E o planejamento familiar, que essa adolescente, o acompanhamento desse filho dessa adolescente que vai ser feito numa unidade básica de saúde, como é que a gente vai continuar acolhendo essa adolescente? Não é porque ela teve um bebê que ela virou mãe e que ela sabe e as necessidades foram extintas, né? Então, acho que a gente tem que continuar dando uma atenção maior. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês duas. Vou abrir para vocês darem seu recado final para a gente poder encerrar o programa. Ana? Bom, obrigada mais uma vez por estar vindo aqui. É um assunto que não se esgota, né? Não vai parar aqui mesmo? Não vai parar por aqui. Tem muita coisa que a gente também está vendo, estudando e aprendendo também. Mas, enfim, obrigada pela oportunidade. Estamos sempre que possível. Eu acho que quando você falou, vamos fazer 2 programas, eu achei, não vamos ter assunto. Hoje eu acho que a gente poderia continuar aqui falando. Porque a gente vai entrando em outros assuntos e acho que foi muito bom poder estar falando sobre isso. Que bom. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, porque a nossa intenção não é... eu acho que a multidisciplinariedade é a forma de trabalhar, né? Esse é um ensinamento que a gente traz na nossa formação e que é importante a gente mostrar os 2 aspectos, o aspecto médico, o aspecto da saúde mental. Faltou aqui a nutricionista, mas a gente pode tocar no assunto, assistência social de extrema importância, porque nós estamos tratando de um ser humano e é algo complexo, numa fase complexa, numa fase em que a mulher está na sua formação, mas o garoto também está na sua formação, e nós precisamos ter esse olhar da saúde integral, do processo de desenvolvimento. E como abordar esses assuntos? Como discutir a gravidez na adolescência, como discutir a droga que está na nossa porta, que está dentro da nossa casa muitas vezes, e há um desconhecimento total. E como nós fazemos isso? Como que nós temos que nos posicionar como agentes da saúde, mas também como seres que estão aí no dia a dia, trabalhando, e a gente tem as nossas famílias, e a gente vive isso. E vocês estão aí assistindo, também têm os mesmos dilemas, os mesmos problemas, e nós queremos compartilhar isso, dividir um pouco de informação, um pouco do que vocês estão observando no seu dia a dia. E por isso, este é um programa feito por vocês, para vocês, e nós estamos aqui para tentar ajudar, esclarecer de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, pode encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Nós passaremos e nós vamos estar discutindo cada dia que passa algo diferente para que vocês possam, talvez não dar a resposta de imediato, mas estimular para que vocês percebam os problemas existem, nós temos que correr atrás da solução. Então, todos nós construímos o Sistema Único de Saúde. Portanto, despeço aqui e nos veremos na próxima semana. Até mais.